Prezados, Mefibosete, ele foi abençoado pelo rei Davi, não somente porque ele aceitou o convite, mas porque ele reagiu com humildade diante do rei. Veja, no versículo 6 e no versículo 8, a Bíblia diz que ele chegou e se inclinou diante do rei e o reverenciou. Ele se encurvou humildemente diante do rei Davi quando ele chegou ali. Ele poderia, meus prezados, ter agido de uma maneira diferente. Ele poderia ter chegado ali e ter dito: até que enfim se lembraram de mim. Até que enfim, Davi, você se lembrou de mim. Até que enfim você foi me tirar daquela situação que eu estava vivendo. Afinal de contas, eu sou neto do rei. Se o meu pai não tivesse morrido, o meu pai, o Jonatas, ele seria rei e eu seria um príncipe nessa cidade. Então você não fez nada demais de me chamar aqui. Mas, prezados, ele não agiu desta maneira, ele agiu com humildade. Ele bem conhecia a sua situação, ele bem sabia que ele era uma pessoa debilitada, ele era uma pessoa que não veio ali para fazer alguma coisa para o rei. Como eu falei da outra vez, ele veio para ser um peso até para o rei. Então, neste momento, ele reconhece e ele reage com humildade diante do rei. Quando nós pensamos um pouco antes desta história, e nós vamos pensar em José no Egito. Quando José estava preso, ele revelou os sonhos do copeiro e do padeiro. O copeiro acabou sendo restituído ao seu cargo e o padeiro foi enforcado, morreu. Quando José viu que o copeiro estava sendo restituído, ele falou: lembra de mim, fale para o rei a meu respeito. Mas, infelizmente, não se lembrou, né? Enquanto estava ali junto com ele, se lembrava de José. Mas quando ele foi promovido, ele acabou se esquecendo. E passaram-se 2 anos até que Faraó teve os sonhos das vacas gordas sendo comida pelas magras, das espigas viçosas e bonitas sendo engolidas pelas espigas magras. E aí o copeiro se lembrou: olha, existe um homem lá no cárcere e ele revelou o meu sonho, vamos trazê-lo aqui, quem sabe ele pode revelar o sonho. E José foi trazido, meus irmãos, na presença de Faraó. E quando ele foi trazido na presença de Faraó, certamente ele foi barbeado, tiraram aquela roupa de prisioneiro, colocaram uma roupa bonita. Ele estava dentro do palácio e ele chegou diante da maior autoridade daquele tempo. E Faraó disse para ele: olha, nós sabemos que você consegue interpretar sonhos, que você tem habilidade para isso. O que José falou, meus irmãos? José falou: você veio na pessoa certa. Eu sou a pessoa certa. Você acertou em me tirar do presídio e trazer até a sua presença. Não, meus prezados, José reagiu com humildade. Ele disse para o grande Faraó: não está em mim, mas o Deus do céu dará resposta. Aleluia, louvado seja Deus. Prezados irmãos, José, ele tinha toda a capacidade para fazer aquilo, mas ele não se vangloriou. Ele reagiu com humildade. E eu acredito que Faraó, ao ver a humildade de José, viu que estava ali de fato um homem de valor, um homem confiável. A palavra de Deus diz que a humildade, ela precede a honra. Sempre a humildade vai vir antes da honra. A palavra de Deus também diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Muitas pessoas, prezados, no passado foram tirados de situações de inferioridade e colocados num patamar melhor, mas infelizmente muitas pessoas foram tiradas de situações
superiores e colocado em situações inferiores. Por causa do quê? Por causa da soberba. Lembra de Nabucodonosor? O que aconteceu com ele? Ele teve aquele sonho daquela árvore frondosa que cresceu, e aquela árvore cresceu e os pássaros vinham fazer ninho nos seus galhos, os animais vinham estar ali debaixo da sua sombra, existia fruto, existia abundância naquela árvore. E de repente um vigia, um anjo de Deus disse: cortai a árvore, destruí-a completamente, mas amarre o seu tronco para que ela receba o orvalho dos céus, e passe 7 tempos sobre este tronco. E Nabucodonosor ficou assim. O que significava o sonho? Não sabia. Chamou todas as pessoas que eram entendidas em sonhos, mas ninguém pôde interpretar os sonhos. Então foi chamado quem? Foi chamado Daniel, que ouviu o sonho novamente do rei. E Daniel pensou, e Nabucodonosor: diga para mim qual é o sonho, qual a sua interpretação. E Daniel então disse: rei, este sonho diz respeito a você. Você é esta árvore frondosa. Os animais, os pássaros, são as nações que vêm depender de tudo aquilo que você é e que você tem. Mas aquilo que você viu, que a árvore será cortada, é que você vai ser cortado. Então humilha-te, arrepende-te, comece a fazer aquilo que é justo e aquilo que é certo, para que este mal não sobrevenha sobre a sua vida. Mas passados 12 meses, ele estava andando lá no palácio da Babilônia, e ele começou a olhar tudo o que ele havia feito, e disse: não é esta grande Babilônia que eu construí? Não foi isso que eu fiz para a minha glória e para o meu poder? E naquele momento, prezados irmãos, ele ouviu a voz do anjo de Deus: passado de ti foi o teu reino, você vai viver com os animais. E ele passou 7 tempos, virou um animal. A sua mente foi transformada em mente de animal. Hoje tem muitas pessoas querendo ser animais, né? Os Therians, vestindo roupas de animais, cabeça de animais. Mas este não, ele por punição de Deus. Eu acredito, irmãos, que essas pessoas estão recebendo também uma certa punição de Deus. Estão querendo ser animais. E Nabucodonosor, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, ele foi colocado lá no meio dos animais. Imagine só, irmãos, a gente passando assim e vendo aquele homem. A sua barba cresceu, o seu cabelo cresceu, diz que cresceu pelo nele, um pelo de águias, virou realmente uma coisa feia. Certamente ele não falava mais, porque ele perdeu a mente de homem, ele estava com a mente de animal, e certamente ele urrava, e todo mundo passava e via aquela coisa que estava lá no pasto. Mas chegou um dia que ele foi novamente restituído, e a Bíblia diz que ele reconheceu que Deus é aquele que restaura. Ele reconheceu que Deus é aquele que humilha aquele que está exaltado e exalta aquele que está humilhado. Louvado seja Deus. Então, prezados, Mefibosete, ele foi um homem que foi abençoado pelo rei Davi, porque ele reagiu com humildade. Na primeira bem-aventurança, Jesus diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Então, prezados, Mefibosete, ele foi abençoado pelo rei Davi, porque ele reagiu com humildade. Se ele tivesse exaltado logo no começo, ele seria colocado de lado. Louvado seja Deus.